A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de João, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1, versículo 1, está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém? Então, glória a Deus nas alturas por esta palavra. Eu quero colocar um tema nesta mensagem para o teu coração, o meu coração. Louvado seja Deus, chamado o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. O Verbo de Deus para a minha e a tua vida, segundo relata João, no seu capítulo 1, João ele vem trazendo Jesus como o Verbo. O Verbo significa palavra, que vem do termo logos, da palavra grega logos, que significa palavra. Então Jesus Cristo de Nazaré, no livro de João, João inicia o seu livro escrevendo o seguinte no capítulo 1: No princípio era o Verbo. E então, para entendermos um pouco sobre o princípio, porque no princípio era o Verbo, o que houve no princípio? Para você que está vendo este vídeo, a palavra de Deus diz que o princípio de todas as coisas é o livro de Gênesis. Em Gênesis está contido o princípio de toda a nossa história, desde onde viemos e para onde vamos. No princípio, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E Deus criou os céus e a terra através do que? Através do termo logos, através da palavra. A Bíblia diz que no princípio Deus ele foi dizendo e as coisas foram se formando. A Bíblia diz que Deus foi dizendo: haja luz, e a luz apareceu. A Bíblia diz que Deus disse: haja terra, divisão entre águas, e houve divisão. A Bíblia diz que Deus criou todos os animais viventes da terra, e ali se foi feito através da palavra. João está dizendo aqui que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus já estava presente desde a criação do mundo, como sendo a palavra de Deus. E João vai dizer assim: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Existem muitas pessoas querendo diminuir Cristo. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, você vai ver dizendo ele era Deus com um D minúsculo, como se fosse um Deus à parte do Pai, à parte do Espírito. E Jesus Cristo ele não é assim. Jesus ele é o próprio Deus. Jesus ele é o Deus que desceu na terra para poder iluminar a tua vida, para poder trazer esperança aos teus sonhos, para poder te levantar, para poder te libertar. Louvado seja Deus da escravidão do pecado, para poder te libertar. Louvado seja Deus, e a minha vida também, aleluia, das garras das trevas.
A Bíblia diz assim que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que existe se fez. O que eu e você precisamos entender, meu amado, é que sem Jesus em nossas vidas não há escapatória. Sem Jesus em nossas vidas nós até vivemos, podemos levar uma vida de qualquer jeito, do jeito que nós queremos ou bem pensamos. Mas tem uma coisa, meu amado, minha amada, a palavra de Deus ela não passa. E Jesus Cristo, ele é a palavra. A Bíblia diz assim que Jesus ele veio para o que eram os seus. E ele veio para que testemunhasse. Louvado seja Deus. João Batista, irmão, começou a testificar de Cristo. Começou a dizer: eu não sou Cristo. Eu vim preparar o caminho para ele. Hoje em dia tem muitas pessoas querendo ser como Deus, querendo ser Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor, mas só existe um Deus, meu amado. Só existe uma palavra. Só existe, louvado seja Deus, uma só fé, uma só comunhão, um só batismo. Só existe um mediador entre você e a mim e Deus. Só existe um mediador entre a minha pessoa e Deus, e essa pessoa chama-se Jesus. Jesus é o único caminho, é a verdade, a vida, é o único pelo qual você terá acesso a Deus. Não existe outro mediador nos céus e nem na terra, segundo o escritor do livro de Hebreus, senão Jesus Cristo. Jesus, meu amado, ele é tudo. Jesus criou todas as coisas. Quer ver uma coisa? A terra era sem forma e vazia, mas quando a palavra foi liberada, começou a haver uma criação. Talvez a sua vida hoje é como se fosse eu, há uns tempos atrás. Há 10 anos atrás, minha vida era sem forma, minha vida era vazia. Eu cheirava até não caber mais no nariz nem no outro. Eu fumava maconha, eu traficava, roubava. Mas Jesus Cristo encontrou com a minha vida. E quando a luz apareceu para mim, a luz expandiu, acabou com as trevas, dissipou todas as trevas na minha vida, porque Jesus é a luz. Jesus hoje me transformou. Jesus hoje mudou a minha vida, virou o meu cativeiro. Hoje não vivo mais do tráfico, hoje eu vivo do suor, do meu trabalho. Mas só quem pode transformar o homem é Jesus Cristo. Só quem tem o poder de transformar aquilo que é vazio e sem forma, louvado seja Deus, é Jesus. Só quem pode acabar com as trevas na sua vida é Jesus. Só quem pode arrancar a tua tristeza é Jesus. Só quem pode te dar alegria é Jesus. Só quem pode caminhar contigo de dia e de noite é Jesus. Só quem pode te guardar de todo mal é Jesus. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Ele te guardará para todo sempre. Por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o fiel guarda de Israel. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não cochila, Ele não pisca. E para Ele você é precioso. Para Ele você é preciosa. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze aquilo que Ele tem falado contigo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, nós devemos ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento entre o Verbo e o mundo. Foi intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. Quer ver uma coisa? Colossenses 2,9, vamos comigo lá. Em Colossenses 2,9, que diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Existem pessoas que diminuem Cristo, e para essas pessoas Cristo não é Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando Jesus chega diante de Pedro e pergunta a Pedro: quem os homens dizem que eu sou? Pedro olha para Cristo e diz: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és João Batista. E Jesus diz para Pedro: e você, Pedro, quem diz que eu sou? Pedro automaticamente olha para Cristo e diz: eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus não é criatura, Jesus é criador.
Jesus é o Filho amado. E através de Jesus, irmãos, Jesus ele fez a obra em nossas vidas. Jesus veio para o que eram seus. Quem eram os seus? Israel. A Bíblia diz que os seus eram Israel. Mas Israel, por haver rejeitado Jesus, a salvação se estendeu aos gentios. Quem eram os gentios? Eu e você. E através da rejeição de Israel a Cristo, a salvação chegou até nós. E hoje Jesus está te dizendo qual é o teu fardo pesado. Eu tiro hoje, se você quiser, coloco o meu fardo que é leve, tiro o teu jugo que é pesado e coloco o meu, que é suave. Do que adianta você viver uma vida escravizado pelo pecado? Sai de um baile e vai para o outro, sai de um forró e vai para o outro, e quando acaba a música você se encontra dentro de um quarto pensativo, sem saber mais para onde vai nem para onde ir. Jesus Cristo é o caminho, e se você caminhar com Cristo, rios de água viva fluirão de dentro de você. Sabe por quê? Porque somente Jesus tem a fonte de água viva. Somente Jesus tem água que mata a sede. Então fica com essa palavra. Deixa que o verbo de Deus haja na tua vida como agiu no princípio da criação. E a todas as coisas na sua vida irão mudar. E você vai ver que Jesus tem um tesouro preparado para ti. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Você que está vendo esse vídeo, compartilhe para que nós possamos alcançar mais vidas. E para que o nome de Jesus venha a ser glorificado ainda mais. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tenha, em nome de Jesus Cristo, todas as consolações do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.